pessoal, tudo bem? Tô de volta já com o quinto vídeo que eu trago aqui pra vocês do Mulheres Continentais. Já estamos caminhando pro final aí, já que são 7 para cada uma. Então vamos lá. Pra quem não sabe o que é o projeto Mulheres Continentais, primeiro, consiste basicamente em ler autoras de todos os continentes do mundo. A descrição do projeto, né, o vídeo de apresentação com as listas dos livros, vai estar aqui nos cards e também aqui embaixo no box de informações. Além disso, eu já vou deixar também os links dos meus vídeos que já saíram. E fora isso, a gente tem também a playlist com os vídeos de meu e da Raquel do projeto de 2021 e tem o do ano passado também, se vocês quiserem dar uma conferida. Mas vamos lá, sem mais delongas nessa apresentação, o vídeo de hoje é sobre o livro Sem Gentileza, da autora da África do Sul, Fute Nshingila. Gente, a pronúncia possivelmente está incorreta, mas enfim, vocês entenderam. Ela é uma autora que se formou em jornalismo, já escreveu 2 livros, sendo um deles esse aqui, Sem Gentileza, de 2014, e ela trabalha ali no escritório de presidência da África do Sul, que eu achei bem legal. Aqui no livro ela apresenta pra gente, então, a história de 2 mulheres, que é a Mevelo, acho que é assim que pronuncia, e a Zola, que são filha e mãe, né, nessa ordem. A Mevelo é a filha e a Zola é a mãe, num cenário de muita pobreza ali nos guetos da África do Sul, nas favelas mesmo, muita pobreza, a questão do racismo, a questão do machismo, isso tudo num cenário político de fim de apartheid ali na África do Sul. Então essa questão da raça, ela é muito presente, mesmo que de forma não tão escancarada, ela traz aqui no livro pra gente, mas faz toda a diferença na história dessas 2 personagens. A gente acompanha, então, a vida delas, a dificuldade da vida delas e também a apresentação do passado e do que vai acontecer com elas. Mas, enfim, deixa eu explicar um pouco melhor. A gente começa num momento da história ali em que a Mevelo tá com a sua mãe descobriu que tem AIDS, está ali lutando com essa doença, inclusive é uma doença que nessa época tá começando a surgir com mais força, começa a contaminar muitas pessoas, principalmente ali nos guetos, nas favelas, as pessoas mais pobres não sabem muito bem como que isso funciona, então a doença está se alastrando. A Zola, mãe da Mevelo, se contamina de uma certa forma que a gente vai saber mais pra frente. E a menina ali que tá com seus 14 anos, a Mevelo, tem que cuidar da mãe, só que elas não têm condição nenhuma, inclusive no primeiro capítulo já a gente vê que elas perdem uma espécie de bolsa de auxílio que elas tinham, que era a única forma delas conseguirem dinheiro, porque a mãe não tem condições mais de trabalhar, e a menina teoricamente tinha que estar na escola estudando, porque ela tem só 14 anos, e a gente vai acompanhar o que acontece com essas duas personagens principais. Só que a história, ela não é linear, então ela não começa nesse ponto e a gente vai ver o desenrolar dela, ela vai e volta em alguns momentos. Então ela começa com isso, e aí ela apresenta alguns personagens que fazem parte da vida dessas 2 mulheres, e aí volta pra contar a história da Zola, volta um pouco pra contar a história da Mevelo também, e também volta pra contar a história dos personagens que vão aparecendo na vida delas. Então tem alguns mais importantes ali que vai contando, vai destrinchando essas histórias. E esse livro, no fim, essas histórias se juntam de novo. Então esse livro, ele funciona mais ou menos assim. Ele começa num ponto, aí ele abre para várias ramificações e depois ele converge de novo num ponto que são as personagens principais da Mevelo e da Zola. Gente, esse livro é, assim, muito, muito bom. É uma história triste, mas é uma realidade escancarada que mostra pra gente realmente essa dificuldade que pode ser muito relacionado aqui com a América Latina. Inclusive o texto aqui de apresentação da Júlia Dantas fala um pouco disso, que apesar de serem numerosas as diferenças, principalmente no caso do apartheid, que foi algo que a gente não teve como política aqui no Brasil e na América Latina, mas que existe um pouco dessa diferença de raças, né? Claro, até hoje. E aqui a própria Júlia Dantas fala que, apesar de serem numerosas as diferenças, é possível traçar paralelos entre as realidades e as literaturas sul-africana e latino-americana. Então, é super possível da gente se identificar
com essa questão da desigualdade, da questão do sofrimento e da questão das meninas, de como que elas sofrem. Aqui é muito abordada a questão do abuso sexual. Além disso, tem a questão dos testes de virginidade, que são muito comuns lá na África do Sul, que é até um assunto polêmico, e de como que isso tudo é feito, e várias outras coisas, até mesmo a questão da AIDS, a questão da pobreza, e isso tudo muito refletido em mulheres. Aqui a gente tem essas duas personagens principais e tem outras mulheres aqui na história também, e como que, de certa forma, toda a culpa cai nas mulheres, como que as coisas são mais difíceis para as mulheres, nesse caso para as mulheres negras são mais difíceis ainda. Então a gente tem, por exemplo, a questão do estupro, e quando essas meninas fazem teste de virginidade que dá negativo, né, por elas já terem sido abusadas, acaba que a culpa recai sobre elas, porque elas passam a ser meninas que não se cuidaram, que não são mais desejadas, né, que não vão ser boas para constituir família ou coisas nesse sentido, e acaba que dá uma passada de pano pro abusador, sabe? Essa política, ela vem como uma espécie de ajuda para tentar diminuir esses números de estupro, mas não ajuda muito, porque só expõe as meninas a essa situação. E o que acontece realmente com os caras, né? Além disso, tem uma questão da própria AIDS, que um dos personagens aqui até fala num momento de que a questão da preservação, ele meio que deixava por conta da mulher, sabe? Ele assume que tá errado nesse caso, mas que não aconteceu nada com ele, o fato ali, né? Ele fala assim, se a mulher quiser, ok, mas se ela não quiser, eu também não faço pressão nenhuma, enfim, deixo pra Deus decidir. E fica tudo muito em cima da mulher. E a questão também de tudo, né? De julgamento e de como que essa Zola, por exemplo, contrai o AIDS, de como que a pessoa julga. E aí vem questão de gravidez em adolescência. Nossa, gente, vai desenrolando em várias coisas. E você pensa que é um livro super curto, né? Como que a autora consegue falar sobre isso tudo? E a história que passa muito rápido. Acontece muita coisa, mas passa muito rápido. O corte temporal algumas páginas passam meses e a história vai acontecendo. Tanto que aqui, em menos de 200 páginas, a gente acompanha um recorte temporal de anos. Então, assim, quando volta lá na história da Zola pra contar o passado, como que chegou na situação, e aí como que as coisas vão se conectando, como que a história delas vai sendo formada, e de como que essas mulheres saem dessa situação, né? O fim é realmente como que essas mulheres conseguem viver depois dessa situação como um todo, e como que, né, elas criam força, como que a história delas se mistura, e a história de outros personagens aqui vai se misturando no final de uma forma que eu achei até bem estruturada pela autora. Eu vi inclusive uma entrevista dela que ela não escreveu esse livro pensando já em construir personagens femininas fortes. Ela escreveu esse livro e surgiram personagens femininas fortes. Então é uma realidade realmente, né? Foi algo que apareceu dentro da história, dentro da narrativa que ela construiu e que não tinha como ser diferente, porque é a realidade. Acho que ficou um pouco repetitivo, mas deu pra entender a força que esse livro traz pra gente. Então, assim, gente, é um livro que eu recomendo super. Não vou negar que tem 1 milhão de gatilhos aqui. É violento, é triste, é difícil, é um livro curto, mas que é até bom você não ler de uma vezada só. Vai lendo aos poucos pra você entender ali a história, acostumar, mas é bom de acompanhar a história dessa mãe e dessa filha e como que elas vão sair disso tudo, como superar as adversidades e fazer essa correlação também com a nossa sociedade atual. Não é um livro que se passa muitos anos atrás, então o fim do apartheid, se eu não me engano, é década de 90. Não é? Década de 90, eu acho. Fala aqui. Sei lá, gente, eu acho que se eu não tô muito errada na história, por aí. Então não é muito tempo atrás, tá? E a gente consegue ainda ver muitos dos problemas relacionados a isso aqui no Brasil, relacionado até à época da escravidão, que veio toda a questão da segregação racial. Até agora, a questão das pessoas negras viverem sim marginalizadas na sociedade e de terem mais dificuldades quanto ao acesso às coisas, quanto a oportunidades, e das vidas ser mesmo diferente ali para essas pessoas que vivem à margem da nossa sociedade. Então eu acho que vale super a pena ler esse livro. Ele traz reflexões, ele traz uma história difícil,
mas uma história necessária. Então fica aqui a minha dica pra vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha lista tá extremamente variada. No último vídeo eu vim falando pra vocês sobre uma fantasia jovem, super, né, leve e tal. Aqui eu já trago um livro muito mais pesado, com uma história muito mais difícil de se acompanhar. Então eu espero que vocês estejam gostando desse projeto, que o intuito é realmente esse, trazer mulheres diferentes, com histórias diferentes, pra gente incentivar cada vez mais a leitura de autoras aí pelo mundo afora. Eu aconselho que vocês conheçam esse livro aqui. Ela tem mais um livro lançado que é Shameless. Eu não sei se tem no Brasil, mas se tiver eu acho que eu também vou atrás para poder ler. Mas esse aqui temos, e inclusive gostaria de falar dessa edição da editora Dublinense, que é muito legal mesmo, né? Parece simples, a capa eu achei linda e tal, né, já dá pra ver. Mas aqui, ó, eu gosto também, a Raquel também gosta dessa orelha maior. E as folhas, elas não são folhas finas, não, são folhas bem mais grossas e com uma textura. Então, assim, a edição ficou muito bem trabalhada, além da diagramação também ser super confortável de ler. Então, quando é uma edição diferenciada, eu acho que vale a pena também destacar aqui no vídeo pra vocês. Sem mais delongas, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. É um vídeo curto, porque é um livro curto de uma história nua e crua na sua cara. Basicamente é isso. Então, leiam esse livro, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do projeto, se já leram, se ficaram com vontade de ler e qualquer outra coisa que vocês queiram compartilhar com a gente. Não se esqueça de curtir também esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vejo vocês numa próxima e tchau, tchau!